disponibilizou para você essa realidade. Você é um filho amado, você é uma filha amada. Mas muitas vezes, queridos, a gente tem muita dificuldade de entender isso e de entrar nessa verdade. Todos nós, eu acredito, né? Nós somos filhos, filhas de famílias imperfeitas, pais, mães, cuidadores imperfeitos, e isso influenciou muito quem a gente é, isso influenciou muito a nossa identidade. E aquilo que nós seremos dentro dos nossos relacionamentos familiares tem muita relação com aquilo que nós recebemos, com as experiências que nós tivemos na nossa história, com os pais que nós tivemos, com as pessoas importantes na nossa vida. Muitas vezes nós não tivemos pai, nós não tivemos a mãe, isso é uma realidade também. Mas sempre houve alguém que foi para você uma referência, ou talvez você cresceu sem referência. Nós não sabemos, né? Eu não conheço a vida de cada um de vocês aqui, pessoal. Mas o que eu sei é que todos nós temos histórias diferentes. Nós carregamos uma bagagem, nós carregamos uma experiência que é pessoal. E por incrível que pareça, né? Às vezes até mesmo dentro da mesma família, eu tenho 3 filhos. A gente acha que foi pai igual para os 3. Mas isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Não é porque a gente não queria ser igual para os 3. Todo pai quer tratar os filhos igual. Pelo menos todo pai mais normal, né? Porque tem muita gente assim, né? Que não é tão normal, vamos dizer assim, né? Mas tem muito... Os pais que são normais, os pais que querem, né, que os seus filhos sejam bem-sucedidos, eles vão buscar tratar os filhos de uma forma, digamos, isonômica, todo mundo meio igual, assim. Na verdade, mas isso não é possível. Por quê? Porque os filhos são pessoas diferentes. Cada filho é de um jeito. Cada filho tem um comportamento, cada filho tem uma emoção, uma personalidade diferente, expressa isso através de emoções diferentes. E não vai ser igual. Eu também tenho a minha personalidade. Eu também tenho o meu jeito de ser. E eu vou me relacionar com o meu filho através daquilo que eu carrego, através da minha identidade, através da minha personalidade, né? Melhor dizendo, vamos diferenciar as duas coisas aí. Eu tenho uma identidade que tem a ver com o meu Pai do céu, o meu Pai perfeito, e essa identidade não muda, independente de qualquer coisa, e eu sou amado e amada. Mas eu fui colocado num mundo que é imperfeito, um mundo que é caído, um mundo que tem o pecado. E nesse mundo eu tive experiências, e o pecado do mundo me atingiu. E eu também sou uma pessoa atingida pelo pecado. Então essas deformidades me levam, nos meus relacionamentos, a também ter algumas imperfeições. Só eu que sou imperfeita aqui? Não. Eu tenho muitas falhas, pode ter certeza disso. Todos nós temos falhas, né? Todos nós somos falhos. E isso vai sendo transferido para os nossos relacionamentos. E eu quero, então, dizer para você que a primeira coisa que você precisa entender, então você precisa entender que você tem uma realidade, que você é filho e filha amada do Pai, amado do Pai, e conhecer isso vai impactar totalmente os relacionamentos que você tem. Segunda coisa, nós temos uma personalidade natural, carnal, né? Tem a ver também com aquilo que Deus quer que você seja. Isso é muito lindo. Quando você vai descobrindo que você tem um seu jeitinho de ser único, e que isso também é lindo, isso também é precioso. Tem lá aquelas arestas, né, aquelas coisas ruins que você carrega, mas se você for lapidando, você vai se tornar uma pedra muito linda, muito brilhante. Amém? Então o Senhor quer fazer isso com a gente. A gente tem uma realidade também natural e Deus não ignora isso. Deus não despreza quem você é. Deus te valoriza. Então uns são mais extrovertidos, outros são mais introvertidos, né? As pessoas são diferentes, têm características diferentes. Uns são mais detalhistas,
né, pastora Lu? Outros são menos detalhistas. Cada um de nós, e cada uma dessas características vai direcionar você para aquilo, para o teu propósito, para aquilo que Deus quer usar você. A gente vê nas profissões, uns são mais artistas, mais sensíveis, outros são mais objetivos. Então, o artista, vai ser músico, e o objetivo vai ser engenheiro. Cada um vai conforme a sua estrutura, a sua personalidade. Mas uma coisa muito importante que nós precisamos saber, e aí eu quero dizer isso para você, que para você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom sogro, uma boa sogra, um bom avô, uma boa avó, você precisa conhecer quem você é. Você precisa desejar saber mais sobre você mesmo. Como assim? Sim, você precisa entender como você funciona, entender quais são os seus gatilhos. Sabe o que é gatilho? Aquelas reações que a gente tem, assim, meio descontroladas, muitas vezes. Sabe, assim, às vezes você tem não sei você, mas às vezes eu tenho umas reações que eu falo, nossa, por que eu reagi assim? Por que eu tive essa atitude? E aí você começa a pensar, né? E é tão importante a gente fazer essa análise. Por que eu estou reagindo assim? Às vezes não tem nada a ver. Sabe aquela história assim, o filho vem, te pede alguma coisa, e você está lá, né, preocupado e tal, e aí ele faz uma coisa, começa a fazer uma birra e tal, e você fica assim, começa a gritar. Como assim, menino? Fica quieto. Né? Nossa, aí depois você fala, meu Deus, por que eu gritei? Por que eu fiz isso? Por que eu falei desse jeito? O que será que disparou em mim para que eu tivesse essa atitude? Porque eu sei que eu não deveria agir assim. Eu sei que eu deveria ter mais paciência. Eu sei que isso vai ser ruim para o meu filho, para minha filha. Eu sei que isso vai ser ruim para o meu irmão, para a minha irmã. Né? A gente não está falando aqui, a gente está falando de família. Então, pensa você no seu contexto. Né? Você pode não ter filhos, você pode não ser casado, não tem problema, mas você é irmão, você tem um avô, tem pessoas na sua família, na sua casa, né? E você sempre vai encontrar. E esse lugar sempre vai ser o lugar onde nós vamos ser mais verdadeiros. Não é verdade? O que você acha? Não é? É onde a gente extrai o que a gente tem de pior. É ali que você não tem muita censura, né? Aí se o pastor chegar ali naquela hora, né, pastor? Ai, né? Aleluia. Que nós possamos ser aperfeiçoados, amém? E o nosso aperfeiçoamento passa por esse processo da gente se conhecer, da gente saber quem a gente é, da gente buscar essa autoanálise. Eu amo a palavra de Deus que nos leva para esse lugar. A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é aquele lugar assim que nos confronta. Amém? Através da leitura da palavra, você vai sendo descortinado. É isso que a Bíblia fala. Você vai se conhecendo. É como se você olhasse para o espelho. É isso que a Bíblia diz lá em Coríntios. Você olha para o espelho e você é refletido. Você vê o reflexo de quem você é. E todas aquelas armaduras, no sentido ruim da sua vida, vão se desmanchando. E isso é maravilhoso. Então nós precisamos entender, lembra disso, Deus não despreza a sua natureza. Ele quer aperfeiçoá-la. Amém? A gente viveu por muito tempo achando que as emoções eram do diabo. Não sei você, mas por muito tempo, né? Eu conheço Jesus há muitos anos, desde a minha adolescência. E eu, com 18 anos, eu resolvi fazer psicologia. Num tempo que, assim, pensa, né? Como isso era, uau, como assim? Você estava me chamando para fazer psicologia? Eu fiquei muito mal, porque eu tinha medo de desviar. Eu tinha medo de me perder, sabe? Eu tinha medo de, Senhor, isso aí é muito humano, né? Isso é muito humano.
uma experiência, comecei com 10 aninhos, mas que eu realmente aceitei Jesus e minha vida foi transformada foi com 17. E aí, no ano seguinte, eu estava no terceirão, fiz vestibular, decidi que eu busquei de Deus o que eu faria, e Deus me falou, mas eu tinha muitos medos, né, como eu disse. E na minha faculdade, né, uma faculdade estadual, já como é hoje, né, já era, né, muito doutrinadora, cheia de doutrinações e coisas. E ali eu tinha aula de filosofia, né, e eu morria de medo do meu professor de filosofia. Puxa vida, se fosse hoje... Quando eu lembro, eu falo, nossa, meu Deus, que bobeira, né? Porque eu não tinha consciência de quem eu era, do que eu carregava. Eu não precisava ficar provando nada para ele. Deus não precisava ser provado. A minha vida, a minha transformação, o que eu vivia em Jesus já era suficiente, né? Mas eu tinha aquela necessidade, porque era insegurança, muito jovenzinha, muito insegura ainda daquela experiência, né? Aprendendo ainda. E eu ouvia aquelas coisas, e um dia eu ouvi ele falando assim que ele era um ex-seminarista. Então imagina, né? Era um filósofo que conhecia, estudou dentro do seminário católico e sabia muito de filosofia. Eles estudam muito dentro do seminário católico a filosofia, né? E ele então começou a questionar. E ele trazia as passagens bíblicas e ele dizia que aquilo ali não era, na verdade, o que tinha acontecido. Então ele contou a história do Mar Vermelho, de Moisés, e ele disse que jamais, que o Mar Vermelho, ele era rasinho, que não existiu aquilo que a Bíblia relata. Que o Mar Vermelho, na verdade, segundo... Meu Deus, quando eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor, comecei a chorar. Saí de dentro da sala de aula, como assim, esse homem está blasfemando contra meu Deus, né? E fiquei muito mal com aquilo, né? Então, são as nossas inseguranças, e a gente precisa conhecer realmente o que a gente carrega. A gente precisa conhecer quem a gente é e conhecer quem a gente carrega. E qual é a nossa verdadeira identidade. Naquele momento, hoje, com certeza eu teria uma reação completamente diferente. No fim, por a gente ser como a gente é, graças a Deus, aquele professor virou meu amigo depois. Um professor bacana, legal, ele acabou sendo também homenageado no final da nossa formatura, porque o Senhor vai transformando, né? O Senhor muda todas as coisas. Então eu quero falar para você algumas características da sua pessoa que você precisa entender para que os seus relacionamentos se tornem relacionamentos mais saudáveis. Então a gente vai abordar aqui o aspecto individual, mas a gente vai lembrar que tudo que eu sou impacta nas minhas relações. Então o meu objetivo é que você pense sobre você se perceba e você possa desenvolver os seus papéis de uma forma mais saudável dentro da sua família. Amém? Então, primeira coisa que eu quero te dizer é que você é frágil. Você é frágil, né? Você é uma pessoa frágil. Vamos pensar assim, ó, nós somos corpo, alma e espírito. Quem sabe disso? Todo mundo sabe, amém? Então, nós vamos falar numa perspectiva alma e corpo, tá bom? O barro, segundo a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que nós somos barro nas mãos do oleiro. Então, esse é o barro. Essa é a parte barro de você. Corpo e mente, alma. Essa é a parte corruptível da sua vida. Então, nós somos frágeis, né? E como pessoas frágeis, nós temos sensibilidade. E as coisas nos fragilizam, as situações nos fragilizam. A gente tem uma condição física que é frágil, a gente tem emoções que podem nos fragilizar, dependendo da situação. E nós sempre carregamos isso. Nós somos instáveis. Quem é instável aqui? Ô, gente, vamos ser verdadeiro.
Vamos confessar os pecados. Já começa confessando todos os pecados aqui, que daí facilita bastante a nossa vida, né? Vamos facilitar o trabalho de Deus aqui, vamos confessar, né? Nós somos instáveis, né? Lá no Novo Testamento a gente vê o apóstolo Paulo confrontando tantas vezes o ânimo dobre das pessoas, dos irmãos, né? Dos irmãos. Lembra que Paulo escrevia para as igrejas. Ele não escrevia para as pessoas que estavam lá no mundo, não. Todas aquelas coisas que Paulo dizia, gente, aquelas coisas pesadas que ele dizia, era para as igrejas, era para nós, igreja. Então ele dizia, homens de ânimo dobre, e ele confrontava esse ânimo que muda, né? Esse humor que muda, essa instabilidade. Nós somos seres que se afetam de forma natural pelas contingências, pelas condições que nós estamos, né? Então o pastor contou um exemplo que ele estava lá naquele restaurante trabalhando e estávamos lá no propósito, perseverando, e de repente ele está lá no trabalho dele, que é o que a gente podia ter naquele momento. A gente não falava o idioma, a gente não tinha uma história naquela nação, e ele foi lá e agarrou a oportunidade, né? A boa coisa é que lá, né, uma bênção, assim, pelo menos os trabalhos, qualquer tipo de trabalho, você tem uma dignidade econômica, né? E aí ele, então, trabalhando ali, de repente cai aquela caixa de ovo na cabeça dele, como ele falou, e tiveram muitas outras situações que ele passou, né? Situações realmente, naturalmente falando, que poderiam ser humilhantes. E vem aquela primeira sensação, né? Puxa, o que nós estamos fazendo aqui? É o que sempre eles diziam para a gente. A gente ia procurar um emprego numa agência, por exemplo, a gente entregava o currículo, eles olhavam e falavam assim, o que vocês estão fazendo aqui? Eles sempre diziam isso. Mas como assim? Você tem mestrado? Como assim? O que você está fazendo aqui? Né? Para eles, aí a gente dizia, porque Deus chamou a gente para estar aqui. Porque Deus me chamou. Eles olhavam assim e falavam, tá bom, né? Deus te chamou. E é isso, nós somos seres que se afetam, nós somos pessoas que nos afetamos com o mundo externo, pelo mundo externo. Nós somos pessoas vulneráveis. Você é vulnerável àquilo que acontece? Você é atingido? E ser vulnerável significa tudo aquilo que pode ser ferido, atacado, derrotado, prejudicado ou ofendido. Então, sem exceção, nós precisamos de proteção. Mas também eu te digo que a tua condição vulnerável permite que você seja alcançado, atingido, afetado por Deus. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você pode ser atingido por Deus, né? E isso é maravilhoso. Nós somos pessoas carentes do amor, como eu falei no começo, carentes, necessitadas, naturalmente falando. Né? Nós somos sensíveis, nós nos sentimos rejeitados, inferiorizados, excluídos, e isso nos provoca muitos sentimentos negativos. E isso pode tirar de nós reações muito ruins. Quando nós nos sentimos assim, rejeitados, excluídos, diminuídos, isso tira de nós sentimentos ruins e reações ruins. E muitas vezes, isso não tem a ver, assim, ó, na maioria das vezes, com aquilo que está acontecendo com você, naquele momento. Mas tem a ver com aquilo que você carrega. Tem a ver com as tuas experiências, com certeza, com as suas memórias antigas, com todas as vezes que você foi excluído por alguém que você amava, rejeitado na sua infância, maltratado, maltratada. Só que se você não resolver isso, isso vai voltar nos seus relacionamentos. E você vai ser aquela pessoa que vai ter dificuldade de se sentir amada, de se sentir amado, de se sentir pertencente, de se sentir parte. E, gente, isso se reflete também no corpo de Cristo. Porque nós também somos a família de Deus. Nós somos a família de Deus. E quer lugar que mais a gente manifesta as nossas dores, não tem lugar, além da nossa família,
que a gente mais manifesta as nossas dores do que dentro da igreja. Por quê? Porque nós temos uma relação de família. Nós temos uma relação de comunhão. E nós temos expectativas, muitas vezes, alimentadas dentro dos nossos relacionamentos no corpo, a partir das nossas frustrações. E eu estou dizendo para você aqui, ó, estou sentindo de Deus mesmo que presta atenção nisso. Presta atenção. Porque muitas vezes você está se frustrando demais com algumas coisas. E não tem nada a ver com aquela pessoa, com aquela situação que você está vivendo. Tem a ver com a tua história, com o teu trauma, com a tua questão mal resolvida. E atire a primeira pedra aqui quem não tem coisas mal resolvidas. Porque todos nós temos coisas mal resolvidas. Mas nós precisamos ser corajosos, honestos, francos em assumir isso. Por isso se conhecer é muito importante. Por isso conhecer quem você é muito importante. Sabe, tem uma passagem onde no Novo Testamento os homens chegavam e a presença de Deus era tão grande na Cesareia ali. Era tão grande que as pessoas chegavam já confessando os seus pecados. E dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou orgulhoso, eu sou mentiroso. Era lindo, porque ali vinha a transformação. E nós temos que ter essa coragem. Porque quando a glória de Deus vem, ela também tira de nós essa carnalidade, essa natureza corrupta que nós temos. Amém? E nós precisamos, para alcançar, queridos, o que Deus tem para nós, nós precisamos ser santificados. E isso tem a ver com a cura nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Isso tem a ver com a cura dos nossos traumas, do nosso passado, para que nós possamos desenvolver relacionamentos saudáveis. Amém? O Senhor quer que nós sejamos saudáveis em todas as áreas da nossa vida. A quinta característica e última é, nós somos pessoas flexíveis. Oh, glória! Que bom! Que bom que a gente não é... Assim, a gente tende a endurecer. Mas a gente tem algo que Deus nos deu, que se chama, termo técnico aí, anota, neuroplasticidade. Então nós não estamos condenados. Nós não estamos reféns de uma história de vida. Aleluia! Você não é refém daquilo que você sofreu, daquilo que você passou, daquilo que você viveu, porque você pode fazer uma escolha diferente hoje. E o teu cérebro, dado por Deus, tem a capacidade de absorver e criar novas experiências, uma nova mentalidade, novas verdades que são de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então você não está refém. Aleluia! E esse é o maior presente que Deus dá para nós, porque Ele nos dá condições de mudança. A gente pode ser diferente, a gente pode provar coisas diferentes. E o primeiro lugar que nós encontramos, o primeiro e mais importante lugar, onde nós encontramos tudo isso sendo transformado, toda essa condição. Eu digo que o Senhor quer nos aperfeiçoar, Ele conhece a nossa fragilidade, Ele conhece as nossas fraquezas, mas Ele quer nos aperfeiçoar. Então, como eu mencionei, quero ler esse versículo, 2 Coríntios 3, 16 a 18. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é Espírito. Amém? E essa é a palavra de Deus. Nós podemos ser transformados a partir da glória de Deus. Quando nós conhecemos a glória, a presença, nós seremos transformados. E Deus sabe que você precisa do afeto.
Deus sabe que você precisa do abraço. Deus sabe que você precisa de palavras de afirmação. Deus sabe que você precisa se sentir protegido e seguro. Deus sabe que você precisa que alguém acredite em você. E diga para você, eu amo você. Deus sabe que você tem imperfeições. E Ele não está preocupado com elas, porque Ele pode transformá-las. Amém? Ele é muito maior. Tudo isso Ele sabe. E Ele quer transformar você. Porque em Cristo, na verdade, Ele já te deu todas as possibilidades. E você precisa acordar para isso. E brigar por isso. Se posicionar. Amém? A questão é, quem você pode ser em Deus? Quem Ele quer que você seja? O pai que Ele quer que você seja? A mãe que Ele quer que você seja? O filho que Ele quer que você seja? Filhos, lavem a louça da sua casa. Lavem a louça. Não esperem a sua mãe e seu pai falarem que a pia está cheia de louça. Amém? Essa palavra é do Espírito para vocês. Lavem a louça, netos, netas, irmãos, irmãs. Os relacionamentos de vocês podem ser redimidos por Jesus. Sabe, o Senhor quer que você tenha um bom relacionamento. Nós não vamos desprezar os processos, não é isso, a gente sabe. Cada um tem uma história, mas tenha isso como alvo na sua vida. Não se contente, amém? Não se contente. Não se contente com pouco. Não se contente, porque o Senhor deu o melhor, Ele quer te dar o melhor. Amém? Queira ter o melhor, deseje o melhor. Amém? Então, eu quero só, para finalizar, lembrar você de quem você é em Jesus. Lembrar você que todas as suas necessidades nele são supridas. E claro, quando a gente pensa em necessidade, a gente está sempre pensando nas questões materiais. Não é? Ou coisinha que quer atrapalhar a nossa vida, né? Que é a escassez, a falta, como o pastor testemunhou aqui. Mas, queridos, tem algo antes disso, que são as nossas dores emocionais. São as coisas que a gente carrega aqui, ó, dentro da nossa alma. E isso vai determinar, inclusive, como você vai lidar com a falta, com a escassez. Porque muitas vezes na tua história, você, na tua infância, passou por muita coisa. E aquilo tem a ver com afeto. Não tem a ver com não ter o que comer, não ter o que vestir. Mas tem a ver com o afeto, com a experiência emocional que você teve naquele momento. E muitas vezes você está se tornando um pai que só quer trabalhar, para dar as coisas para o seu filho. Porque para você, naquele momento da sua infância, isso foi marcante. E você está deixando de gastar o seu tempo dando colo, dando abraço, conversando. E isso é tão importante. É tão, eu diria, mais importante. Porque uma família nutrida emocionalmente, ela enfrenta qualquer coisa. Ela se abraça, ela se une. O que não pode faltar é qualidade nos nossos relacionamentos. E eles são frequentemente bombardeados pelas nossas mazelas emocionais. Então vamos nos perceber, prestar atenção. No Senhor, nós somos fortalecidos. Amém? 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Reconheça que você é fraco e se glorie nesse poder que é muito maior do que você. Nele nós somos constantes e estamos seguros. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. A sua alma precisa de descanso. Amém? Nele nós somos protegidos. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo, tua proteção
e broquel, a tua arma. Amém? Nele nós somos amados incondicionalmente e supridos emocionalmente. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O muito amor te amou. O maior amor do mundo te amou. Amém? Nele nos tornamos maleáveis. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aleluia! Aleluia! Eu quero convidar você agora. Quero te convidar para ficar em pé. Quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você comece a pensar um pouquinho na sua vida. Fazer uma autoanálise agora. Quantas coisas estão concorrendo na sua vida para que você encontre esse lugar? Esse lugar de descanso, esse lugar onde as suas emoções são nutridas, o seu coração é nutrido. Muitas vezes a nossa visão sobre nós mesmos é tão distorcida. E nós não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. E por isso a nossa identidade é afetada. E a palavra de Deus nos diz que nós somos como um barro. Um barro que enquanto está amolecido pode ser moldado, trabalhado, aperfeiçoado e transformado em qualquer coisa. Depois de endurecido, ele não pode ser mais moldado. Mas enquanto ele é maleável, ele pode ser transformado. A vida bate, tentando nos endurecer, nos enrijecer. Mas ele usa essas coisas para nos aperfeiçoar. Não para que você fique duro, enrijecido, mas para que você se transforme. Seja transformado. Muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar isso. Muitas vezes a gente se coloca num lugar de vítima e não entende que nosso Deus é muito maior. E que quando a situação está difícil, não é a palavra final. Quando nós olhamos para o Senhor, Ele nos dá esperança. Nós enxergamos a esperança de um futuro. Existe esperança. Quanto mais duros nós nos tornamos, mais imaturos nós somos. Nós adultos muitas vezes estamos nos comportando como crianças. E nós precisamos avançar. Avançar no padrão de maturidade que Deus tem para nós. Para sermos bons pais, boas mães, bons filhos, irmãos, avós, sogros. O apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O Senhor quer restaurar a sua identidade. Ele quer restaurar a imagem que você tem de você mesmo. Ele quer colocar você no projeto original. Amém? Começa a colocar teu coração agora diante do Senhor. Começa a confessar a Ele a tua fragilidade. Talvez o Espírito Santo esteja fazendo você lembrar de coisas, situações, experiências. E aquilo certamente pode ter produzido em você
coisas ruins. Mas você não está limitado a isso. Amém? Muitas vezes o orgulho, a arrogância, a altivez, a inconstância, os altos e baixos, sentimentos de insegurança, medos, fobias, pânico, ansiedade, sentimentos de inferioridade, depressão, sentimentos de rejeição, violência, comportamentos violentos, isolamento, frieza, coração endurecido, amargura, melancolia. Entrega para o Senhor agora. Fala: Senhor, eu não quero mais. Eu quero o padrão que o Senhor tem para mim. Eu quero alcançar os lugares que o Senhor tem para mim. Eu não quero ser escravo, Senhor, das minhas emoções, dos meus traumas, porque eu sei o quanto que isso está roubando de mim. O quanto que os meus relacionamentos estão sofrendo, Senhor, por conta disso. Me perdoa, Jesus. Eu quero fazer um concerto com você agora. Eu quero fazer um concerto com você agora. Eu quero me consertar, Senhor. Deixa o Espírito Santo agir no seu coração agora. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Deixa Ele limpar você. A presença de Deus está nesse lugar. Desde o momento que eu entrei aqui hoje, eu vi, eu senti. O primeiro acorde tocado. A presença de Deus tomou esse lugar hoje. Nós sabemos que o nosso Deus está aqui. Ele veio aqui hoje porque nós estamos aqui por Ele. E Ele quer nos transformar. Então derrama o seu coração. Quebra o seu vaso. Quebra o seu vaso. Arrepende-te. Se arrependa. Se quebranta. Derrama o seu coração. A palavra de Deus, ela é uma palavra de confronto, mas ela é uma palavra que quer te transformar. É o confronto da esperança. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Começa a dizer para Jesus o quanto que você o ama. Começa a dizer: Jesus, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. É por tua causa, Senhor. Eu não quero ser mais o mesmo, Senhor. Eu quero ter uma família transformada. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero viver, ó Pai, o melhor, Senhor, nos meus relacionamentos. Eu quero desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já me prometeu. Obrigada porque você é um bom Pai. Obrigada porque você é um bom Pai. Oh, Jesus. Aleluia. Nós te entregamos, Senhor. Nós te entregamos, Senhor. Senhor, eu abençoo agora, Pai, cada um dos meus irmãos, Pai. Desde o menor ao maior, Senhor. Para que eles alcancem livremente, com os pés desembaraçados, tudo aquilo que o Senhor sonhou para a vida deles. Pai, que eles sejam livres para correr. Que eles tenham os seus pés livres. Que nenhum embaraço, Senhor, os prenda. Que nenhum embaraço os segure. Mas que eles sejam transformados
segundo aquilo que o Senhor, segundo o padrão do Senhor, para que esse mundo veja, Senhor, quem o Senhor é. Que esse mundo enxergue quem o Senhor é. Pai, eu creio, Senhor, em famílias como faróis nessa cidade. Faróis, famílias alicerçadas no Senhor. Famílias que têm relacionamentos saudáveis. Famílias que são, Senhor, o verdadeiro modelo original, aquele do céu. Aquele modelo da Trindade, Senhor. Aquela comunhão plena, Pai, Filho, Espírito Santo. Esse é o modelo original. E é esse modelo, Senhor, que vai alcançar e transformar esse mundo. Senhor, e eu declaro isso sobre essa igreja, Senhor. Eu declaro isso sobre essas famílias. Eu declaro, Senhor, que o embaraço do pecado não vai deter. Porque, Senhor, nós somos homens e mulheres quebrantados. Nós dependemos do Senhor. E nós conhecemos o teu poder.